Apocalipse, é o último livro da Bíblia, capítulo 21, verso 1. Diz assim: Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando a gente olha para o céu, a gente vê as nuvens. Isso, irmãos, é só uma manifestação do que é o céu. O céu para nós. Mas o céu para Deus é outra coisa. E nós vamos ver aqui que falar do céu também é um pouco difícil, porque nunca ninguém foi até lá e voltou para dizer. Alguns poucos personagens bíblicos tiveram essa oportunidade. Nós vamos ver aqui o que eles disseram sobre o céu. O homem do nosso tempo defronta-se com muitas opiniões modernas a respeito do céu. Uns afirmam que o céu é uma ilusão criada pela religião para atenuar o medo da morte. Então, por causa dessa coisa que vai acontecer, que é a morte de cada um de nós, do ser humano, para aliviar isso, então foi criado um lugar onde você almeja estar para não ficar pensando na morte. Alguns desses comentaristas são os mesmos que dizem que a religião é o ópio do povo. São os críticos de religião, aqueles que querem esmagar Deus e a Bíblia, Jesus. Então esses mesmos criam essas ilusões, essas fábulas contra a palavra de Deus sobre o céu. Outros dizem que o céu apenas é um espaço infinito, onde os astros se movem lá no céu. O sol, as estrelas, aquilo lá é o céu, né? Esses são os mesmos que acreditam apenas na razão, na matéria e na ciência. Então não acreditam nesse negócio que depois que você morre, você vai para um lugar especial, preparado por alguém, por um Deus. Um escritor renomado disse certa vez que o céu é uma biblioteca infinita. O céu é uma biblioteca infinita e que o inferno é a ausência total de livros. Muitos desses são os que inventam qualquer desculpa e qualquer palavreado de efeito para esconder a sua descrença particular do céu bíblico. Eles não querem enxergar. Então eles ficam criando essas frases sobre o céu. Todavia, não são os filósofos, os pensadores, os poetas, os cientistas que têm a última palavra nesse assunto. Não, senhores. Eles nunca tiveram no céu e nem de lá desceram para afirmar que negam a realidade do céu. Portanto, como poderemos saber se o céu existe verdadeiramente? Como? Os homens preocupam-se tanto com os problemas do dia a dia, com as circunstâncias, com os prazeres da vida diária, você trabalhar, ter as coisas, pagar conta, estudar, curtir, viajar. O homem, ele gasta a sua vida diária sobre tudo isso aí, e aí não sobra tempo para pensar nas questões após a morte. Eles só deixam para pensar nisso, às vezes quando morre alguém, você vai no sepultamento, lá você vê o que é o fim. Ali ele vai pensar, mas ele também não gosta de pensar muito, porque ele não tem tempo. Logo tem que trabalhar, tem que sair. Então a pessoa acaba não parando para pensar sobre o céu. Aqui eu não vim falar de morte para vocês, eu vim falar do céu. É algo importantíssimo, é mais importante do que a sua aposentadoria aqui na terra. É a aposentadoria eterna. Isso você tem que estar preocupado. Mas os homens se preocupam com todas essas coisas, menos com o que é mais importante, com o céu. Muitos vivem 70 anos, alguns chegam a 100, sem interessar-se por essa pergunta tão intrigante.
importantes das questões da vida. Aonde passarei a eternidade? Pessoas vivem bastante, mas não para pensar sobre isso. Temos do nascimento até a morte, o tempo que Deus nos dá para responder essa pergunta dentro do coração. Deus nos dá então o livre-arbítrio, sim, mas Ele nos dá a vida, o primeiro presente de Deus, a tua vida. E Ele te dá a oportunidade, nesse tempo que você está vivendo, para fazer essa pergunta: para onde irei? Aonde passarei a eternidade? Temos do nascimento até esse dia a escolha de vida, até o dia que a vida será ceifada tão rapidamente que às vezes não vai ser possível ter tempo para respondê-la. A gente tem visto algumas tragédias acontecendo, né? Aquela da barragem de Brumadinho foi espetacular. Ver Brumadinho, né? A onda de lama gigante, do tamanho de um prédio, engolindo as pessoas correndo lá e animais, tudo sendo... Ontem vimos a montanha cair em cima das pessoas lá nos barcos. Aquelas pessoas não tiveram tempo. Elas podiam falar assim: não, eu vou pensar nisso, um convite para a igreja. Eu já ouviu falar de uma música, aceite a Jesus. Não, espera aí, ainda tenho tempo, eu vou pensar no que você está falando. Aquelas pessoas, quem fez, demorou para responder, e para se decidir, a morte foi repentina para eles, não tiveram tempo. Nessa mensagem, esta noite, vamos ver a respeito do maravilhoso e lindo lugar preparado por Jesus, o céu, a nova Jerusalém, para aqueles que morreram, tendo o aceitado como único e suficiente Salvador. Será lindo, será maravilhoso. E eu desejo a todos vocês que estão aqui essa noite comigo, me ouvindo, aqui em casa, que vocês parem um pouco para pensar nisso, porque pode determinar aonde você passará a eternidade. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 2,9, o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Então, irmãos, primeira coisa, o conceito do céu é fora do nosso alcance, da nossa compreensão. Ele está dizendo aí, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mas pode ter certeza, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam a Jesus? Então, olha só, Deus está preparando um lugar espetacular. A gente gosta de assistir filmes, né? Esses filmes de super-heróis, aqueles lugares e tanta coisa e tal, espetacular. Eu fico imaginando isso. A gente vê coisas aqui na terra, natureza, tantas coisas bonitas que Deus criou para o homem, que é bonito, que é belo. Imagina o céu, que olho nenhum viu. Então é isso que está preparado para você. Então por que você tem medo da morte? Por que você tem medo do pós? Se você já entregou a sua vida a Jesus, você vai ter coisas inimagináveis que você vai ver, que você vai sentir. Como você já sabe, a Bíblia Sagrada revela a vontade de Deus para os homens. E a vontade de Deus é que você vá para lá, para esse lugar maravilhoso. Ele também descreve o céu como um lugar real. Real. Assim como nós estamos aqui vivendo, tocando, sentindo o ar-condicionado, sentindo as emoções, o lugar vai ser real. Nós vamos poder ver, tocar, andar. É um lugar real. O céu existe verdadeiramente. A Bíblia fala a respeito do céu. Alguns ensinos bíblicos a respeito do céu e os testemunhos de pessoas que confirmam a existência desse lugar maravilhoso. O primeiro deles foi Isaías.
Isaías escreveu no seu livro, capítulo 65, versículo 25. Vamos ver o que Isaías escreveu sobre esse lugar. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. Vamos ler conforme ali a NVI. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será como a comida da serpente. Ninguém fará nenhum mal, nem destruição em todo o meu santo monte, é o que diz o Senhor. Amém, queridos irmãos? Nessa tradução está escrito assim, ó: não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Então esses animais, como o leão, por exemplo, ele não vai mais avançar no homem. Então aqui na terra, irmãos, nós estamos lidando com muitos inimigos. Temos que estar preocupados, né, com o alarme, com a segurança, e não pode sair aqui. Medo, medo de todos os lados. Lá no céu, irmãos, vai sumir o medo de qualquer fera, de qualquer inimigo. Ele está dizendo isso, e Isaías está acalmando o nosso coração, dizendo o seguinte: lá naquele lugar, você não vai precisar mais se preocupar com segurança, com medos, porque lá o lobo e o cordeiro andarão juntos. Que coisa linda. Então, o céu existe e será assim. Não haverão mais medos, violência, haverá paz e harmonia. É isso que está falando Isaías. Mas sabe o que é paz e harmonia? No mundo tereis aflições, Jesus disse, né? É por isso que para você ter o céu aqui, para o céu começar aqui, até uma música do Arautos do Rei, né? O céu é aqui, o céu é Jesus, e aonde Ele estiver, ali também será o céu. Terá paz. Os deficientes serão curados. Isaías também fala sobre isso, capítulo 35, versos 5 e 6. Os deficientes físicos e espirituais, tem muitos doentes espirituais. Ele diz assim: então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Próximo. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Então é como se tudo numa ordem de Deus, num lugar especial, onde tudo que for deformado será corrigido. Tudo que estava incompleto será completo. Então, as coisas entrarão num ajuste perfeito. Isso é o céu. Um ajuste perfeito. Por que o pastor está rindo? Vocês podem imaginar por que eu estou rindo? Quem sabe lá no céu começa a nascer uns cabelos aqui no meu cabeça. Tudo que é imperfeito, tudo que é falho. Agora está bastante anúncio aí de implante, né? Eu estou observando tanto aí na internet. Como ia ficar bonito de cabelo. Mas será que lá no céu vai acontecer isso? Será que lá no céu nós vamos reparar na nossa aparência? Será que nós não vamos ter um novo corpo? A Bíblia diz que teremos um novo corpo. Mas como nós pensamos aqui, né, irmãos? Mas tudo que é defeituoso ou estiver incompleto vai ser ajustado como perfeito. Isso é o céu. Não haverá mais deficientes, todos serão curados. No céu não haverá erros. Ninguém será rejeitado. Ninguém será desprezado. Ninguém será discriminado por nada. Todos serão perfeitos e abençoados. Então, se aqui na terra você é desprezado, se você é discriminado, se você é rejeitado, qualquer coisa que você tem aqui, uma vez no céu, tudo vai ser resolvido. Todos serão perfeitos e abençoados. Jesus Cristo, irmão, é o único que tem a autoridade de afirmar. Então nós vamos ver algumas pessoas que falaram sobre o céu. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o único que tem autoridade para falar do céu, se ele existe ou não. Ele afirmou em João 3,13 o seguinte:
Ele afirmou em João 3,13 o seguinte: ninguém subiu aos céus. É esse texto? João 3,13. Respondeu Jesus, declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Será que é esse? 13, João 3,13. Ninguém subiu aos céus, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ou seja, ele falou dele mesmo. Então ele disse realmente que ele estava lá com o Pai, desceu, e ele podia dizer. No outro texto, em João 16:38, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele desceu do céu. E no outro capítulo, no mesmo capítulo, versículo 51, capítulo 6, 51 de João, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Amém, irmãos? Então, por isso que Jesus é o céu, porque ele estava lá, ele sabe, ele que criou. Alguns teólogos dizem que ele estava lá no dia da criação, porque o Pai falou lá no plural, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por que ele falou façamos? Não tinha só o Deus lá? Alguns dizem que tinha Deus, Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam lá, no ato da criação. Por isso que ele disse, façamos o homem. Então Jesus estava lá. Quando ele diz lá que o filho da mulher pisará a cabeça da serpente, também era por causa disso. O próprio Jesus, o Filho de Deus, que Deus ia enviar para o mundo para destruir a cabeça da serpente. Então Jesus estava lá, sabendo que o céu existe porque Jesus disse, Jesus é Deus. Logo devemos crer nele, pois ele nos ensinou sobre o céu. Ele é o rei dos céus, né? Ele é o Filho de Deus, ele está sentado no trono, inclusive, vamos ver isso depois. Para o Senhor Jesus, o céu é um lugar real. Ele disse, né? Vou preparar lugar, assim como eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. Portanto, o céu, de acordo com o ensino de Jesus, é um lar eterno e definitivo para aqueles que amam e o servem. Então o lar é um lugar, é o nosso lugar, é o lugar do crente, de todo aquele que aceita Jesus Cristo no seu coração. Então nós somos criados, somos feitos para irmos para lá todos. É o nosso lugar definitivo. Então vimos o que Jesus disse, agora vamos ver o que Paulo falou, Paulo de Tarso. Ele também teve uma experiência muito profunda com Deus quando ele esteve no céu. Paulo de Tarso era um judeu inimigo dos cristãos que se converteu alguns anos após a ressurreição de Jesus. Ele não viveu, ele não seguia Jesus, não viu fisicamente, mas depois que ele o aceitou, ele viveu Jesus de uma forma extraordinária. Ele tornou-se apóstolo, escritor e pregador do Evangelho. Numa das suas cartas enviadas para os crentes da cidade de Corinto, ele escreveu alguns dos seus sofrimentos por amor a Jesus. Ele sofreu muito. Em certos momentos, Paulo chegou bem próximo da morte. Quase morreu. Muitas vezes ele foi apedrejado, foi picado por uma serpente. Vários momentos da vida de Paulo, ele quase experimentou a morte. Todavia o apóstolo relatou, uma certa ocasião, desses terríveis sofrimentos, e ele foi ao céu e viu coisas que é impossível descrever com palavras humanas. 2 Coríntios 12, ele escreveu isso, na sua carta, segunda carta ao Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Ele diz lá, resumindo, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Eles tinham os outros conceitos de outros, primeiro céu, segundo céu, não vou explicar isso agora. Mas ele foi arrebatado aos céus e descreveu ali o céu como um paraíso. Um lugar exuberante. Um lugar maravilhoso. De acordo com Paulo,
o céu é um paraíso dos salvos em Jesus. Aquela visão que Paulo teve do céu, irmãos, deu tanta motivação para ele, que ele falou assim: eu tenho que pregar para mais gente aceitar Jesus, porque eu quero que eles saibam que existe uma vida após a morte, que existe um lugar mesmo, de verdade. Então isso com certeza fez com que Paulo pregasse mais. Talvez, irmãos, a gente não seja tão evangelista, não pregue tanto para os nossos amigos, porque às vezes pode ser que você ainda não creia que existe um céu. Porque aqueles que creem que vão para lá, que não podem perder a oportunidade de experimentar o céu, querem que outros também participem dessa bênção. Quero deixar esta vida, ele disse no verso, em Filipenses, esse tem aí, Michael, Filipenses, capítulo 1, 23. Vamos ler com o pastor esse texto? Estou pressionado, desejo partir, estar com Cristo. Está muitíssimo fraco, irmãos. Gostaria que todos lessem aqui nessa tradução fortemente, irmãos. O que Paulo disse? Estou pressionado. O que me é muito melhor. Amém, irmãos? Sabe por que você não diz tanto amém? Sabe por que você não diz essa palavra convicção? Você quer continuar aqui. Pastor, o senhor não quer, o senhor quer morrer então? O senhor não quer continuar vivendo? Não é tão bom viver, não é uma vida, você não tem uma vida maravilhosa, tem tudo. Por mais que o homem tenha tudo, irmão, por mais que o homem tenha todos os prazeres e confortos materiais, uma vida boa, maravilhosa aqui, irmãos, nada é comparado ao céu. É lógico que o apóstolo Paulo sofreu muito e talvez para eles o céu com certeza seria melhor do que ele estava passando ali. Mas não importa. Eu posso falar de dezenas de outros personagens ricos que não tinham nada, tinham desprazer e foram para o inferno. Imagine a eternidade sem o céu. É inimaginável. Mas o apóstolo Paulo, então, ele diz aos filipenses isso. No verso 21, ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós temos que crer na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, por isso não tenho medo da morte. Só se você não estiver preparado, meu amigo. Se você não estiver preparado, aí você não vai querer céu. Você nem sabe se vai para lá. Agora, para aqueles que estão preparados, aceitaram Jesus Cristo, João também teve a sua experiência. Vimos Jesus, vimos Paulo, agora vamos ver João. João, o apóstolo do Senhor. João foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Por amor ao Senhor, foi preso na ilha de Patmos. Existem algumas controvérsias. Se o João de Patmos, que escreveu o Apocalipse, é o mesmo apóstolo João. Isso tem umas dúvidas, porque a arqueologia ainda não descobriu isso. Mas esse João que escreveu o Apocalipse não era o João apóstolo, era um João verdadeiramente seguidor de Cristo. João o Ancião, alguns dizem que o nome dele é João o Ancião. Ele viveu na época do imperador Domiciano, 98 depois de Cristo. É por isso que talvez não fosse o apóstolo João, porque João viveu com Jesus. E esse imperador viveu 98 depois de Cristo. Era muito idoso para ser o João apóstolo. Nessa ilha, Deus revelou a João muitos eventos que ainda ocorreriam. Não ocorreu naquele momento, porque você sabe que o Apocalipse é um livro tão simbólico e ele é atemporal. Coisas já aconteceram, coisas já estão acontecendo, existem coisas que ainda vão acontecer. Então é um livro de difícil interpretação com relação ao tempo. Mas com certeza todas as profecias estão se cumprindo. Essas revelações estão escritas nesse livro, o último livro do Novo Testamento.
João descreveu assim como Paulo o céu como um paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Então João, que foi arrebatado também e escreveu o Apocalipse, ele disse que lá é um paraíso de Deus. É o melhor lugar criado pela mão de Deus. E olha que aqui na terra tem muitos lugares lindos, né? Aqui próximo, Arraial do Cabo e tantos lugares, a gente vê os irmãos aproveitando esses paraísos que tem aqui, são lindíssimos. Mas nada pode ser comparado ao céu. Diferente de Paulo, que ainda pôde falar que viu o céu, João revelou tudo o que ele presenciou. Ele presenciou cenas inimagináveis. E uma delas foi o seguinte, está registrado em Apocalipse 4:5. O trono de Deus e toda a beleza celestial, uma multidão de crentes de todas as nações que estavam vestidas com vestes brancas diante de Jesus. Ele começou a relatar tudo o que ele estava vendo ali. Segundo o Apocalipse de João, segundo o Apocalipse de João, no céu não haverá mais morte, não haverá mais lamento ou dor. Acabou. Isso é coisa aqui da terra. Escuta. Lamento, choro, medo, dor, é coisa daqui da terra. Por isso, irmãos, que o céu é um lugar que a gente não conhece, porque aqui na terra muitos de nós só vivem medo, só vivem dor, decepção, tristeza. Isso tudo vai acabar. Segundo Apocalipse de João, Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois com ele habitará. Amém, glória a Deus. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, glória a Deus. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, amém, irmãos? Não haverá. Não haverá. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu gaste a minha vida em prol do evangelho. Ele sabia disso. Ele não estava preocupado com o corpo dele, com o que ele ia vestir, com o que ele ia comer. É um estilo de vida mais radical, né? Mas que a gente deve pensar, porque aqui temos sofrimentos, mas no céu não. Segundo o Apocalipse de João, alguns serão excluídos de morar. Segundo o Apocalipse de João, alguns serão excluídos de morar na cidade santa. Não poderão. Escuta, algumas pessoas não poderão morar no céu. Ué, pastor, mas Deus não quer que todos vão para o céu, todos sejam salvos? Sim, quer. Mas tem uma ordem aí. Tem que cumprir alguns requisitos. Apocalipse 22, 12 e 16 diz: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Escuta, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Agora veja o que está lá: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Olha aí o que precisa você fazer. E possam entrar na cidade pelas portas. As portas estarão abertas para esses, irmãos. Aqueles que tiverem lavado as suas vestes com o sangue do Cordeiro. O que é isso, pastor? É aceitar Jesus mesmo. É viver Jesus, é entregar a vida a Jesus. É pedir perdão pelos seus pecados. E aí Deus vai dar uma roupa nova para você, essa veste. Para esses que estarão chegando aí, as portas serão abertas. Todas abertas. Nada fechado. Agora ele diz: ficarão fora os cães,
Os feiticeiros, cães, o que é cão? Ele só faz aquilo ele trabalha só para aquilo que para o alimento, né? Ele vive uma vida carnal, uma vida instintiva. Se não tiver nada em troco, se eu não vir, como é que eu sei que eu vou para o céu? Se ninguém, isso aí é ilusão, é uma pessoa carnal. Isso é cão. Pessoa que só faz por ter uma retribuição. Se ela tiver uma retribuição, ela faz, senão ela não faz. Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira estarão fora. Veja que sério, irmãos. Veja como é sério isso. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós testificar essas coisas a favor das igrejas. Hoje, tem uma irmã aí que fala assim: pastor, o senhor é o anjo da igreja. Nesse aspecto, hoje à noite eu sou o anjo de Deus. Nesse momento eu sou o anjo de Deus. Deus está enviando um anjo aqui para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aceitar hoje. Para alertar você, para testificar dessas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. Essa estrela que vai dar esperança para você. Por meio dos testemunhos de Jesus, de Paulo e de João, esta noite, aprendemos que o céu é um lugar real, existe mesmo. E agora vamos compreender, para nós concluirmos essa palavra essa noite, vamos compreender 3 verdades a respeito do céu. Primeira verdade: o céu é um lugar de bem-aventurança para os crentes. Você é crente? Ai, pastor, essa palavra está sendo aí fora, se falar que é crente, as pessoas vão dar risada de você, vão te discriminar. Eu não sou crente, não quero ser crente, não. Eu posso mudar essa palavra, eu posso falar assim: você é um seguidor de Jesus Cristo? E para ficar mais fácil ainda, você é um cristão, verdadeiro seguidor de Jesus Cristo? Para esses, o céu é um lugar de bem-aventuranças. João capítulo 14, 2 e 4. Agora eu preciso que vocês leiam para mim, porque eu não estou enxergando. Vamos ler? Do coração, vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu nos teria dito. Amém, irmãos? Essas palavras, irmãos, não podem sair da nossa cabeça. Não pode. A promessa de Jesus, preparar lugar. Ele quer, irmãos, é um lugar de bem-aventuranças. O primeiro registro dessa verdade está lá em Gênesis. A Bíblia afirma que Enoque, um homem santo do Antigo Testamento, foi levado por Deus para o céu. Lá em 2 Reis também, capítulo 2, 11, o Elias, o profeta de Deus, subiu ao céu milagrosamente. No Antigo Testamento nós temos relatos de pessoas arrebatadas. Um fato muito conhecido também, nosso, na palavra de Deus, é o ladrão da cruz. O ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. E o Senhor diz para ele: hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Então o céu existe, e é num piscar de olhos mesmo. Uma vez que a gente fecha os nossos olhos aqui, já estamos nos dirigindo para o céu, aqueles que estão em Cristo. O céu é bem-aventurança para crente. O teu passaporte é válido. Ninguém vai te cobrar, porque você está escrito ali, que você aceitou a Jesus Cristo. O céu também é uma demonstração do amor de Deus por você. Se alguém já não te disse, vou repetir para você: Jesus te ama muito. Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz para que você tivesse o céu.
para que depois dessa vida, depois da morte aqui física, você tivesse a eternidade com Ele. Deus o ama, por isso criou o céu para você. Por que Deus criou o céu? Para você. Por quê? Mas por quê? Porque Ele te ama muito. Para que você viva com Ele na eternidade. Primeira verdade é essa, então, as bem-aventuranças para o crente. Então, benefício. Você quer benefício? Esse é o maior deles. Se você faz a coisa por retribuição, então entregue a sua vida e você vai ganhar o céu. Segunda verdade, o céu é um lugar de alegria e adoração a Deus. Alegria. As pessoas hoje são movidas muito à alegria, né? A festas, a danças, a jantares, a passeios, a torcidas de futebol, alegria. É bom ser alegre, né? Aproveitar bem. Mas não tenha dúvida, irmão. O céu, veja o momento mais feliz da tua vida, mais alegre que você viveu. No céu vai ocorrer exatamente milhões de vezes mais. De acordo com a Bíblia, no céu não haverá nenhum tipo de tristeza, doença ou morte. Em Apocalipse 21:4, lemos que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nada disso. Portanto, o céu é um lugar de alegria, de eterna alegria e adoração a Deus. Hoje, os nossos corpos são afetados pelas doenças, pelas fraquezas, e por isso nós ficamos tristes. Nós enfraquecemos, nós desanimamos. E é verdade. Todavia, no céu receberemos um corpo especial. Imagina, um corpo onde você vai poder pular, saltar, voar, um corpo onde você vai poder fazer tudo que aqui te impede de fazer. Um corpo incorruptível. Nunca mais ficaremos doentes, fracos ou tristes, porque seremos semelhante aos anjos do céu. Semelhante aos anjos do céu. Isso está lá em Lucas 20:35. Agora nós estamos partindo para o fim, irmãos, e eu vou terminar com a terceira verdade. Qual é a verdade? Leiam para mim. O céu, perfeita habitação. O céu é um lugar de perfeita habitação, é um lugar onde Deus preparou para aqueles que se tornam santos quando aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, eles tentam buscar santidade. E nada melhor para um homem santo, para uma mulher santa, do que uma morada santa. Não me pergunte como será essa morada santa, mas lá tudo vai ser santificado, tudo vai ser puro, limpo, perfeito, porque para lá só vão santos, só vão pessoas com o Espírito Santo. O pecador, entretanto, não entrará no céu. Escuta isso, o pecador não entrará no céu, pois a Bíblia diz que não entrarão lá coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Tem esse texto aí? Apocalipse 21:27. Vamos ler? Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Outra afirmação sobre quem não estará lá no céu. Infelizmente, as pessoas que vivem dessa forma não entrarão no céu. É por isso que nós temos que tentar em todo momento fugir do pecado, irmão. Largar a mão do pecado. Nós temos que nos preparar para uma habitação santa, para uma habitação onde lá não haverá nada disso. Para morar no céu é necessário que você se arrependa dos seus pecados constantemente e aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.
Certa vez, uma senhora que não acreditava na existência do céu e nem na do inferno perguntou a um pastor. Existem pessoas assim por aí, né, irmãos, ainda, né? Ainda não acreditam em nada e ainda ficam desafiando você que é crente com perguntas, né? E ela, meio querendo chacotear o pastor, perguntou para ele: qual o caminho para o inferno? Vocês falam muito do caminho para o céu, ficam falando de céu, ficam falando que tem que aceitar Jesus, mas me fala, qual o caminho para o inferno? E o pastor respondeu para ela assim: ó, eu não sei. Não sei. Mas eu lhe garanto que se a senhora continuar seguindo o caminho que a senhora está, o seu próprio caminho, e não querendo saber do céu que eu lhe falo tanto, a senhora um dia vai saber. Um dia a senhora vai chegar lá. Falou indiretamente para ela que se ela não se interessar pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus, se ela não aceitar a palavra do Senhor, se ela não fizer nada, não tomar decisão nenhuma, fatalmente ela vai descobrir como é o inferno. É triste, irmãos, ver como as pessoas têm dificuldade em se decidir. A pergunta inversa, que é oportuna para essa noite, é: qual o caminho para o céu, pastor? Essa é a pergunta que as pessoas comumente falam na hora do hospital, no leito de morte. Aí elas querem saber do céu. Na Bíblia encontramos respostas para essas duas perguntas. Em Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus ensinou a respeito desses dois caminhos, um que era largo, eram muitos que iam por ela, e o outro que era estreito. E ele disse, em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil para o inferno, que levam ao inferno, e são muitos os que andam nesse caminho. Mas a porta estreita, o caminho a porta estreita e o caminho fácil para a vida, para o céu, e poucas pessoas encontram esse caminho. A porta estreita é o caminho, e ele diz o seguinte: Jesus declara: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. João 10, 9. Então Jesus deixa bem claro que existem dois caminhos, um é largo e o outro é estreito. Esse caminho estreito, essa porta, é Ele mesmo. Então a gente tem que passar por essa porta. Entre por essa porta, aqui, na terra, para que essa porta te leve aos céus. E ele diz: eu sou o caminho, em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então, irmãos, já concluída essa mensagem, só me resta então saber se aqui nesta noite existe alguém que ainda não tem certeza de onde passará a eternidade. Será que existe alguém aqui esta noite, ou lá nos acompanhando na internet, nosso culto online, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é o passaporte, é a porta para o céu? Então, gostaria que você, nesse instante, abaixasse sua cabeça e fizesse esta pergunta: eu tenho certeza que se eu partir, eu vou para o céu, para esse lugar maravilhoso? Se existe alguém aqui que não tenha certeza, uma oportunidade para você falar: eu creio em Jesus. E aí você vai ter a certeza de que, aconteça o que acontecer, ninguém deseja a morte, mas ela pode vir a qualquer momento.
mas você está preparado para entrar nas mansões celestiais. Um lugar que Jesus preparou para você, porque Ele ama você. Feche seus olhos, esteja orando agora. E se você quiser aceitar Jesus, você pode dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu abro a porta do meu coração. Eu peço que o Senhor entre. Eu me arrependo de todos os meus pecados, Senhor. Eu entrego todos eles no teu altar. Perdoa-me. Eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Definitivamente. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E quando eu estiver aqui, quando for minha hora, não vou ter medo, porque é melhor do que estar aqui. Se você fez essa oração de entrega a Jesus Cristo, é importante que você manifeste também a sua decisão. Quando todos estão de cabeça baixa, com os olhos fechados, se você aceitou Jesus no seu coração, faça um sinal para mim que eu quero orar por você. Não vou te pedir para vir aqui à frente, mas eu quero orar daqui mesmo. Se existe alguém aqui que veio e fez essa oração: eu entrego a minha vida a Jesus hoje, definitivamente. Eu já tenho vindo à igreja, eu já tenho ouvido essa palavra, mas eu nunca decidi, mas hoje eu quero decidir. Existe alguém? Levanta a sua mão lá nas galerias, eu não conheço a todos, mas se você hoje veio à casa de Deus e ouviu essa palavra, você não pode sair daqui sem o céu no teu coração, sem a vida eterna. Existe alguém? Levanta a sua mão para Jesus. Se existe alguém nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso culto online, pode colocar no chat: eu aceito Jesus hoje. Vai ter um telefone também que, se você quiser falar conosco, você pode fazer um zap para a gente. Faça isso.